Bom dia. Eu já ia dar boa noite. Diz que o costume do cachimbo deixa a boca torta, né? Todas as noites eu vindo aqui dando boa noite, eu já ia boa noite. Aí eu falei, pá, volta atrás. É bom dia. Amados, estamos encerrando essa semana de oração. Eu quero agradecer irmão Leo, Gilson, Dilton, irmã Diana, Glória, os que estão mais à frente, né? Que foi os que me estenderam o convite. Eu quero agradecer a todos vocês de forma individual e de forma coletiva, pelo empenho de vocês para que essa semana de oração acontecesse. E só aconteceu porque vocês deram o melhor de vocês. Eu tenho certeza que Deus está feliz. Talvez não tivemos a colheita que queríamos, mas tivemos as orientações que precisamos. E eu tenho certeza que no momento oportuno, essa semente que foi plantada em muitos corações vai nascer e vai produzir bons frutos. Bom dia, você sabe, né? Aqui é apenas uma lembrança. Eu acho que é simples, mas você vai gostar. Pode abrir? Pode. Para lembrar, né, de cada um aqui. Não para nem o seu bom dia, sempre faz assim. Está sempre contribuindo com a gente. Eu sabia que era essa foto. Então, é simples, mas você vai gostar. Povo bonito, louvado seja Deus. Amém. Eu agradeço, muito obrigado. Agradeço a vocês pela consideração. Em nome da igreja, eu sei. Está todo mundo aqui, né, junto e misturado. Amém. Muito obrigado mesmo, de coração eu os agradeço. E quando eu falo que eu gosto de vocês com toda a sinceridade, de coração, é verdade, viu? Não é com falsidade, não. Você pode me achar sem dinheiro, mas sem a verdade você não acha, não. Agora mesmo eu estou sem dinheiro. Parabéns ao grupo Triune, Eu sigo vocês no Instagram, acompanho vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Serrolândia ou Vaz do Poço? Junto e misturado também. Amém. É bonito o trabalho de vocês. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais e recompensá-los. Tá bom? Quando eu vi lá no cartaz que vocês estariam aqui, eu digo, rapaz, que benção achar uma agenda desse pessoal, que esse pessoal é bem solicitado. Amém. Toda a honra é do Senhor Jesus. Amados, já é 11h25, nós vamos adiantar, senão vocês vão ficar com fome e vão querer que o pregador caia fora antes de concluir a mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós temos alguém que nos visita que ainda não é batizado? Tem algum aqui? Não? Tem não, né? Mas é assim mesmo, normal. Eu falei para irmão Gilson e irmão Dilton e Leo ali fora que o meu desejo é estar aqui no batismo de Givandildo e de Gilvan. E se tiver muito mais, a filha da irmã Helena, por exemplo, diga ela que ela é para estar aqui, para estar ouvindo esse recado, viu? Veja se conseguem. E sejam sinceros com eles. Eles não têm tempo. Porque eles já têm estudo. A sua filha é afastada, né? Diga a ela, se ela quiser que a vida dela melhore aqui e ela seja preparada para o céu, ela tem que voltar para os pés de Cristo o quanto antes. A senhora faz assim para ela. Como é o nome dela? Marivane, né? Marivane, Gil mandou te perguntar se valeu a pena tu se afastar da igreja. Só faz essa pergunta. Depois ela vai tirar as próprias conclusões. É tua mãe, né? E ela vai voltar. Tá bom? Porque não vale a pena, não. Porque quando nós nos afastamos da igreja, aparentemente a gente diz que está afastando os crentes. É desculpa do cão. Você está se afastando do rol de membros e também de Jesus. Porque você se sente um animal sem cabresto, livre para correr para todo lado e pular a cerca que você quer. Aí você se ferra. Nós precisamos de um controle. E quem nos controla é o Espírito Santo. E quando nos afastamos da igreja, é questão de dias, voltamos a fazer e desejar tudo aquilo que outrora fazíamos. Pode ter certeza. Eu lhe digo porque a experiência é própria. Tá bom? Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 28. Nós vamos falar um pouco aqui, o tema da nossa mensagem é com Deus é mais fácil. Alguém tem dúvida disso? Pois é, com Deus verdadeiramente é mais fácil. Antes da nossa leitura, nós vamos orar. Vamos pedir orientação a Deus. Aqui Mário Rodrigues tem um milagre, viu? E as crianças é tudo linda.
A filha de Dilton é uma princesa, essa outra é uma rainha, uma princesinha linda. Olha que menina bonita. Que Deus te abençoe, como diz minha sogra, que te crie pro bem. Amém? Olha que fofura. E ela gostou de mim, deu risada, hein? Ai. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus? Oremos. Santo e eterno Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nosso Deus soberano, nós queremos te agradecer, ó Pai, de uma forma especial por esta semana de oração, a qual nos reunimos aqui durante todas as noites. O Senhor nos trouxe à tua casa e nos levou de volta para os nossos lares durante todas as noites. E hoje não vai ser diferente, porque nós cremos que o Senhor esteve e estará conosco durante todos os dias. Eu quero de uma forma especial te agradecer por todos os nossos irmãos na fé, por todos os membros dessa igreja, por todas as pessoas que nos visitam. Te agradeço pelas pessoas que vieram te louvar, o grupo Triune, que o Senhor continue no comando de suas vidas, lhes protegendo, lhes guardando e lhes livrando de todas e quaisquer investidas do inimigo. Que eles possam entender que eles têm sido uma maravilha nessa obra, que eles têm feito um trabalho bonito e que nós ouvimos falar deles e falar muito bem, e que toda a honra sejam atribuídas a ti, Senhor. Por favor, esteja conosco agora, nos abençoa com a presença do teu Santo Espírito e nos dá o discernimento da tua palavra. É o que te pedimos e honrosamente te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, antes da nossa leitura, eu quero introduzir a história. Eu sei que todo mundo aqui é crente, conhece a história, mas eu preciso dar uma pincelada na história. É do conhecimento de todos que Deus separou um povo para que o representasse. E esse povo, conhecido também como a nação de Israel. Isaac, filho de Abraão, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas segundo o costume, segundo a norma que era, o primogênito seria o líder da família. O primogênito, o primeiro filho homem que nascesse, ele tinha uma herança dobrada. Mas é porque ele era mais bonito? Porque ele era o primeiro, só por isso? Não. Deus tinha um propósito. Porque a responsabilidade dele sobre os demais da família era maior. Por isso que ele tinha o dobro da herança, do dobro que os outros tinham direito. Não era para que ele se sobreposse aos demais, era para que ele auxiliasse aquele que viesse a faltar. Por isso, ele era conhecido como o sacerdote da família, do clã. Assim como você é o sacerdote do seu lar. Se você se desmoronar, a sua família desmorona também. Nós precisamos entender que nós temos que estar bem para fazer com que os outros também se sintam bem. Então não se deprima, não se aflinja, busque forças no Senhor e não desista, porque a sua desistência é a desistência de outros também. O seu olhar, aparentemente inotável, que ninguém está percebendo, fique sabendo que tem pessoas percebendo. A sua fala, a sua maneira de vestir, aonde você anda, com quem você anda, tudo está sendo observado pelas pessoas. E a maneira que você vive, vai refletir na vida das pessoas que estão à sua volta. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Mas a Bíblia conta que quando Esaú nasceu, ele era coberto de pelos, ele tinha bastante pelos, né? E nasceu Esaú, mas logo em seguida Jacó saía também grudado no calcanhar, né? Então, se analisarmos, quem nasceu primeiro foi Esaú, mas Jacó não ficou atrás, porque Jacó saiu junto. Tu vai, mas me leva. E aí a gente vai entender que essa responsabilidade a qual era incumbida para Esaú, ele negligenciou. Mas Jacó também. Deus já tinha dito, através dos seus sábios profetas, que o primeiro da casa, o primeiro filho, ele seria consagrado ao Senhor e ele seria responsável pela família. Ele seria o representante de Deus na família para que os demais aprendessem. Só que nós vamos entender que Jacó resolveu dar um jeitinho dele. E é por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é: com Deus é mais fácil. Vamos à leitura a partir do versículo 28 e vamos ver o que diz. Partiu Jacó de Bérseba e seguiu para Harã, tendo chegado a certo lugar. Ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou:
Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitada, eu a te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. A ti até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Continuando, tendo-se levantado, Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu como coluna sobre o cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O que foi esse ocorrido? Lembra que Esaú era o escolhido para ser o líder da família e ter as bênçãos sobre o Senhor, do Senhor sobre ele? Um certo dia, Jacó já estava... Primeiro eu vou contar como Esaú foi negligente. Esaú era caçador, Jacó era mais do lar. E então, Esaú voltava do campo faminto. E Jacó havia cozinhado um guisado de lentilhas, um ensopado. E então, Esaú chega, guloso, né, igual crente é tudo guloso. E aí olhou assim e disse: Me dá um pouco. Ele disse: Não dá, eu estou para morrer de fome, me dá um pouco desse guisado. Jacó disse: Eu dou, mas você vai ter que me dar o seu direito de primogenitura. De que vai me servir primogenitura se eu morrer de fome? Cara desse é displicente demais, né? É um irresponsável. Ele não dava importância a um cargo que era bem respeitado e de grande responsabilidade. Ele trocou a sua bênção por um prato de lentilhas. Ele: Me dê, pode ficar. E Jacó deu. Para todo efeito, nesse ponto, Jacó tinha razão. Concorda? E ele agora estava tendo algo que ele pagou por um prato de lentilhas. E seu pai Isaque, já velho, depois de alguns anos, já não enxergava mais, mandou que Esaú fosse ao campo matar uma caça, né, e trouxesse para que ele se alimentasse. E depois que se alimentasse, ele daria a benção, porque ele já estava achando que estava perto do seu dia da morte. E vocês conhecem a história. Só que Rebeca ouviu a história, chamou Jacó e disse: Não vai acontecer isso. Você é que vai ser o abençoado. Quando teu irmão fores para o campo, ele já foi, eu vou matar um cabrito, eu vou tirar a pele. Ele disse: Mas mãe, eu não posso me apresentar diante do meu pai para que me abençoe, porque eu sou liso. Eu não tenho pelos, o meu irmão tem. Disse: Não se preocupe, eu dou meu jeito. Olha o jeitinho, esse jeitinho é uma miséria. E ela colocou, eu até pesquisei, que tanto de pelo uma cabra ou um cordeiro vai ter para poder botar no corpo de um homem e ficar parecido. É uma raça, existem várias raças de ovelhas, de carneiros e de bodes, e lá do Oriente existe um tipo de animal que o couro dele tem os pelos como se fosse humano. E ela tirou esses pelos e colocou sobre os braços, sobre o pescoço, e colocou uma roupa de Esaú sobre Jacó, preparou o guisado e mandou para Isaque. E quando Isaque chega, vocês conhecem a história, ele disse: Toma, meu pai, aqui está o que eu pediste. Ele disse: Mas tão rápido achou a caça? O Senhor me abençoou. Olha, uma mentira puxa a outra, né? Disse: Então tá bom. É tu mesmo, Esaú? Sim, papai, tá aqui a comida, pode comer. Encosta aqui, aí comeu, encosta aqui. O velho, na linguagem popular, mala, mas não tão mala assim, chegou perto e deu aquela cheirada no cangote de
de Jacó, pensando que era Esaú, e disse: o cheiro é de Jacó, ou melhor, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Mas tá bom. Comeu e abençoou Jacó. Quando Esaú chega do campo com o guisado preparado e diz: está aqui meu pai, toma, come e me abençoa. Ele disse: misericórdia. Já abençoei o outro. Quem foi? Jacó. Agora, pai, me dá uma bênção, filho. Você vai servir o teu irmão. Aquilo que Deus faz não pode ser removido. Aí agora, Jacó arrumou um problema. Foi onde começou a nossa leitura. Ele teve que fugir às pressas para a casa do seu tio Labão, para que não morresse. Começou o nosso sermão agora. Amados, o Deus de promessas, ele nunca falha. Você já percebeu que nós somos apressados às vezes? Nos angustiamos, nos deprimimos, ficamos cheios de ansiedade por conta da nossa ansiedade, de querer dar o nosso jeito, por não esperar a providência divina. O problema de Jacó foi esse, de Jacó e Rebeca. Deus já havia dito a Rebeca que Jacó teria a bênção da primogenitura. Se você for para Gênesis 25, 33 ou 23, veja que ela já sabia que Deus lhe daria essa bênção. Só para você confirmar, veja só, 25, 33, tem que voltar, eu estou indo para frente, fala sério. Nós estamos no 28, foi o 25, 23, eu falei 33, né? Respondeu-lhes o Senhor, aquele falando com Rebeca: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte, 25, 23. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Deus já havia lhe prometido que Jacó seria abençoado com a primogenitura. Mas por que, se Esaú era o mais velho, eu não tenho certeza e não posso te falar. Creio eu que Deus, sendo onisciente, ele já sabia da displicência e da falta de compromisso de Esaú. Mas era preciso que Jacó e Rebeca esperassem o tempo de Deus. Amados, no entanto, Rebeca, ao perceber que Esaú iria receber a bênção, resolveu dar o seu jeitinho. Se fosse aqui, era o jeitinho brasileiro, né? Que não é bom. Quando fala aquele jeitinho brasileiro, é falcatrua. Nós gostamos, às vezes, de um jeitinho brasileiro. Às vezes, quando eu vou para o banco, aí o banco passa em frente, está cheio, eu ligo para o gerente: ei, o negócio aí está feio, o que é que eu faço? Não, vem aqui, passa direto que eu te atendo. Está certo isso? Mas a gente faz. O cara está desde cedo na fila. Aí você chega lá e passa direto para a salinha lá do fundo e é atendido. Esse é o jeitinho brasileiro. Rapaz, tem hora que a gente é um lixo, né? É aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Meu pai que falava isso. Isso é egoísmo. É Deus tentando nos aproximar dele e a gente se afastando cada vez mais. Só pela misericórdia de Cristo nós iremos ser salvos. Só. No que depende da gente, é condenação na certa. Amados, o plano saiu perfeito. Foi, não foi? Perfeito. Porém, lhe trouxeram algumas consequências, tanto para Rebeca como para Jacó. A recompensa foi, ou melhor, a consequência: Rebeca iria morrer sem jamais ver o seu filho, porque o seu filho agora seria obrigado a ir para uma terra distante. E foi o que aconteceu. E Jacó? Jacó tinha perdido a primogenitura, ele tinha perdido a herança do pai, ele tinha perdido tudo. Ele teve que fugir para salvar a sua vida. Simplesmente porque ele tentou dar um jeito dele. Ele tentou fazer do jeito dele, achando que o jeito dele seria mais fácil. Nós vamos chegar em você daqui a pouco. Por enquanto nós estamos em Jacó. Tá bom? Quanto a Jacó, seus sonhos agora ficaram para trás. Com medo de morrer, fugiu, perdeu a herança, o sacerdote da família, a posição de líder, que seria atribuída por ser o dono da primogenitura, o privilégio de ser o ascendente do Messias, porque já estava escrito que aquela nação, daquele líder da família de Jacó, ou melhor, de Isaac, sairia no futuro um líder que desse líder seria o salvador da humanidade. E nós sabemos que está falando de quem? De Jesus. E se você for pesquisar, você vai ver que Jesus ele vem da descendência de Jacó.
Em Provérbios 19, 21, diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios que permanecerá, ou melhor, o desígnio do Senhor permanecerá, não os nossos. Quantos planos a gente tem feito e às vezes somos frustrados? Nós nos acomodamos, ou melhor, nos ficamos incomodados, frustrados, decepcionados. E só depois é que a gente entende que o plano de Deus era melhor para nós. É uma pena que na maioria das vezes nós só percebemos isso depois. Talvez você veio aqui para a igreja e você veio simplesmente para cumprir tabela. Porque você é adventista e fica feio com um crente adventista ficar em casa no sábado pela manhã, né? Eu não quero saber se você é crente adventista no sábado pela manhã. Eu quero ver se você é crente adventista na quarta-feira à noite. Eu fui pregando numa igreja lá em Capim Grosso, eu já tinha pregado lá várias vezes, mas por falta de data, de agenda, eu não tinha como pregar no sábado, mas um dia deu certo. E no dia que eu cheguei, uma igreja central de lá, de um determinado distrito. Eu tomei um susto quando eu vi, eu digo, meu Deus, que bênção! O pessoal foi o quê? Eu digo, quantos irmãos na fé eu tenho e não sabia? Tu é adventista, fulano? Sou há tantos anos. É porque eu já preguei aqui no domingo e na quarta e nunca te vi aqui. Quer que eu diga mais quem eu não vi, quem eu não vejo? Eu não vou contar não, mas você sabe. Você está entendendo? Aí você fala, mas a quarta é dia de trabalho, a gente está cansado. E o que veio, não estava não? Se todos pensarem igual a você, a igreja fica um vazio. Você é crente sim, todos os dias. Mesmo sem vontade, é bom que você venha. Porque a sua presença na igreja já é um sermão pregado. Já fortalece outras pessoas para vir também. Então, amados, nós queremos muito de Deus, mas pouco fazemos para Deus. E agora, o que fazer com Jacó? Jacó percebeu a loucura que havia feito quando se viu longe de casa, sozinho, triste, em meio ao deserto, caminhando para um futuro incerto. Às vezes Deus nos permite atravessar um deserto para podermos enxergá-lo, e é justamente o que aconteceu com Jacó. Jacó confiou na sua astúcia, na sua sabedoria, e ele quebrou a cara. Mas Jacó, ele foi o ascendente do Messias, porque Jacó se arrependeu, assim como Davi se arrependeu. Quando eu não era adventista, eu já fui batista da Assembleia Católica Carismática, mas eu gostava de questionar a Bíblia. E eu dizia que, como é que pode Davi ser comparado ao homem segundo o coração de Deus, um assassino, um adúltero? Sabe quando você vai entender Deus e entender Davi? Quando você ser um Davi. Não estou dizendo que você deve ser um Davi, matar e adulterar. Mas quando você passar por uma situação a qual você entenda que Deus te perdoa e que Ele te dá um novo coração. Porque Deus, Ele só pode habitar no coração quando você realmente permite ter esse novo coração. Amado, aumenta um pouquinho. Eu questionava essa situação de Davi, assim também como questionava a situação de Jacó, porque Jacó foi trapaceiro, mentiroso, e aí ele teve as consequências da sua má escolha. Eu quero dizer que nós somos livres para fazermos nossas escolhas, mas não somos livres das consequências. Aí Jacó deitou em meio a essa viagem, tudo que ele estava levando nas mãos. No momento ele tinha tudo. Ele estava triste, com medo, no meio do deserto, para um futuro só ele sabe lá o que ia acontecer. Dias atrás ele tinha tudo, naquele momento ele não tinha mais nada. Todas as posses de Jacó eram o quê? Se resumiu num cajado, uma botija com azeite, outra com água e um pedaço de pão. Tudo. Foi a provisão que sua mãe lhe deu para que ele fugisse da morte. Naquele momento de insegurança, Jacó fez um voto a Deus. E nós vimos qual foi o voto. No versículo 28, ele diz lá do outro lado, se ele for próspero na viagem dele, obter êxito, ele iria o quê? Devolver o dízimo de tudo o que Deus lhe desse. Na verdade, aqui não é para você pedir a Deus para você dar. Precisa alinhar o contexto dessa parte. Você tem que se entregar a Deus para que Deus te abençoe.
Aí sim, depois de abençoado, você pode abençoar outras pessoas e também ser fiel na obra do Senhor. Muitas pessoas usam essa passagem para dizer que você tem que tomar a sua decisão para ficar rico, porque Jacó ficou rico. Não foi isso. Jacó se arrependeu. Ele percebeu, ele estava se sentindo só, e só ali foi que ele meditou e refletiu na besteira que havia feito. E às vezes é necessário que você esteja só. Pode ser no meio do mato, pode ser só dentro de um quarto. Estar só por um tempo, não se manter só por muito tempo. Estar só é uma coisa, estar isolado é outra. Não confunda. Você precisa ter um momento com Deus. Você precisa elevar o seu pensamento a Deus e falar: Senhor, organiza minha mente, os meus pensamentos. Eu sei que está difícil, mas se o Senhor me ajudar, eu vou conseguir. Eu creio que foi isso que Jacó fez. Amados, geralmente somos assim. Quando estamos com algum problema, rodeados de dificuldades, esquecemos as bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. Eu não conheço um crente que se afastou da igreja quando estava difícil a situação financeira dele. A maioria das pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, se afasta quando está com emprego, quando a geladeira está cheia, quando está com saúde. A maioria. Raramente alguém sai da igreja em meio a uma dificuldade. Foi o problema de Lúcifer. Ele caiu quando estava bem. Paulo disse que tomemos cuidado, porque tome cuidado daquele que está em pé para que não caia. Sabe qual é o melhor momento de você estar próximo de Deus? Quando você é injustiçado, quando você está com dificuldade. Você sabe disso. Você busca mais, você ora mais. Você olha mais para as pessoas com olhar de caridade, porque você quer que as pessoas sejam solidárias com você. Mas quando a coisa está boa e meu pé não está doendo, você empina o nariz e nem olha para os lados. E não tem como você demonstrar amor por Deus se não for tentando. Eu falo tentando porque nem sempre conseguimos, mas tentando amar o nosso irmão. Porém, eu quero frisar claramente que amar o nosso irmão não é se submeter a tudo que ele faz. Uma repreensão também é demonstração de amor. Mas temos que ser sábios para saber repreendê-lo, para saber criticá-lo. E como eu digo no sermão que eu tenho feito, o melhor por Cristo, qual é a finalidade da sua crítica ao seu irmão? Qual é o objetivo da sua alerta, de chamar a atenção do irmão? Primeiro, quem tem vergonha não envergonha ninguém. Segundo, o objetivo da sua crítica, da sua chamada de alerta, é para somar ou para espalhar? Você pode até dizer: não, eu fiz para o teu bem, mas não é o que tu fala, é o que está no teu coração. Jacó tinha das melhores intenções, ele queria valorizar a bênção da primogenitura. Ele tinha objetivo, mas os meios errados. O jeito dele é o errado. O seu jeito é errado. O meu jeito às vezes é errado. O jeito de Deus é melhor. Por isso que eu digo que com Deus é bem mais fácil. Se nós formos para Moisés não precisava matar aquele egípcio para ser um líder. Mas porque ele matou o egípcio, ele teve que ficar 40 anos sendo pastor de ovelhas. Para mudar o temperamento dele. Para aprender a cuidar de gente. Tem coisa mais teimosa do que cuidar de cabritos, de ovelhas? Ou o bichinho atentado, né? Quem já pastoreou aqui sabe. Você vai cuidar de um aqui para puxar para cá, para não se machucar. Tem 10 para o lado de cá. Você vai pegar os outros 10, tem outro do lado de cá. Dá vontade de matar tudo. Assim é os crentes. Moisés precisava passar por aquilo para chegar onde Deus queria. Ele não precisava fazer para passar aquilo. Mas ele foi dar o jeito dele e sofreu, assim como Jacó. Amados, não temos relatos de Jacó procurar ser fiel a Deus em nenhum momento da sua vida antes. A Bíblia não relata. Ele fez um voto a Deus, não foi? Ainda bem que Deus não age como nós agimos. Ele não vira as costas e nem joga em nossa cara aquilo que tem feito por nós e também a nossa infidelidade. A nossa infidelidade coloca Deus em último plano. Em João 6,36 diz: todos os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Não importa se você se batizou na igreja, e se você está passando por dificuldade, e você não está ajudando. Por que eu estou pregando esse sermão hoje? Hoje é o terceiro sábado, né? É, né? Não, é quarto, né? Não, é o último? É do mês, é o quarto, perdão. Então por que eu mandei essa mensagem de mordomia para hoje? Deus sabe todas as coisas. Vai ver que está precisando. Nós pedimos que Deus nos abençoe, e Ele nos abençoa. E depois que abençoa, você fala, lá em Deuteronômio, fala, nunca diga que foi a força do teu braço que te deu o que você tem. Foi Deus que permitiu que você conseguisse. Mas para quê? Para quê? Por que Ele permitiu você comprar o carro bom? Por que Ele permitiu você ter uma boa aparência? Por que Ele permitiu vocês cantarem bem? Para você se achar melhor do que o outro grupo que canta? Por conta dos aplausos? Não. É para que as pessoas enxerguem Jesus através de vocês. Amém. Para que alguém que está no mundo do pecado olhe para vocês e diga assim, se teve jeito para os irmãos, fulano e a irmã Beltrán, também dá certo para mim. As pessoas precisam ver o agir de Deus em nossas vidas. Ainda que para isso precisemos passar por um deserto, para valorizarmos as bênçãos que Deus tem nos dado. Jacó, ele tinha boa intenção, mas ele usou os meios errados. Aí foi preciso ele passar por muitas dificuldades. Amados, foi preciso o medo e a insegurança para Jacó reconhecer que precisava de Deus. Não espere passar por isso para fazer o seu voto a Deus. Seja fiel a Deus em todas e diante de qualquer circunstância. Em todas as situações de sua vida. E diante de qualquer circunstância. Seja fiel no dízimo. Seja fiel no seu talento. Seja generoso na oferta. Essa igreja é a casa de Deus. Mas ela reflete os membros que tem. Ela reflete os membros que frequentam. Se ela está bem é porque vocês são pessoas úteis. Vocês são pessoas generosas. Vocês são pessoas que não se apegam tanto às coisas materiais. Vocês podem plantar as plantações de vocês, comprar o carro, a moto, a fazenda, o que quiser. Mas não é justo que vocês deixem a obra de Deus para o último plano. Eu quero fazer só uma pergunta aqui para vocês, da igreja do Mauro Rodrigues, em especial. Aquela molhação naquela parede, se fosse na sua casa ainda estava? Olha para trás, todos. Ainda estava na sua casa? Aquela placa faltando, se fosse na sua casa ainda estava faltando? Seja sincero, estava? E por que na casa de Deus tem que estar? Doeu? Doeu, não foi? Eu não disse que vim massagear ninguém. Se você não tem, peça. Pede ajuda. Irmão, não é para mim eu não pedi. Na verdade, eu não tenho coragem de pedir nada para mim. É para Deus. Vamos botar aquela placa? Vamos arrumar aquilo? Vamos diminuir a molhação que está lá na frente, que não pode ligar a luz da frente? Essa igreja reflete a vida de vocês. Se você não faz bem feito para Deus, o seu vai sair mal feito. Jacó só se tornou um servo direito e fiel a Deus quando ele passou por dificuldades. Não espere passar por dificuldades. Faça com a igreja de Deus e com seus irmãos o que você quer que façam com você. Egoísmo nos impede de chegar ao céu. Amados, nós não fomos eleitos por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. As obras não são causa, mas a consequência da nossa aceitação a Cristo. Não fomos eleitos por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Não foi porque nós é santo e fomos escolhidos, mas somos escolhidos para ser santos diante de Deus. Não fomos eleitos por causa da nossa fé, mas para demonstrar fé diante das dificuldades. Não fomos eleitos porque amamos a Deus. Fomos eleitos porque Ele nos amou primeiro. Amados, Jacó foi injustiçado. Sim. Trabalhou a porção dobrada por Raquel. O seu tio e sogro Labão o enganou por várias vezes. Aquele que antes era o enganador passou a ser enganado. Enfim, na linguagem popular, ele bebeu do próprio veneno.
Trabalhou por uma mulher, 17 anos, depois teve que trabalhar mais 7 por outra, e 20 anos para o seu sogro, que só lhe roubava. Ele sentiu na pele o que é enganar, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E depois de 20 anos com sua família formada e muito rico, porque Deus lhe abençoou, ele retorna para sua terra natal. Mas ao saber que o seu irmão, aquele que queria matá-lo, vinha ao seu encontro com 400 soldados para matá-lo, ele se retira do seu povo e entra em oração. Durante uma noite toda, ele lutou com Deus. Sabe qual foi a luta de Jacó com Deus? É porque ele conhecia o lixo que ele era, a impecabilidade que tinha dentro dele, o desejo que tinha dentro dele, os objetivos que tinha dentro dele. Ele entendeu que tudo aquilo ali não poderia lhe livrar naquele momento. E ele entendeu que só Deus poderia agir diante daquela situação. E ele lutou com Deus até ter a certeza que Deus o havia perdoado. E Deus o perdoou. Tanto é que ele se encontra com seu irmão, e seu irmão nenhum mal lhe fez. Não importa o que você fez ou o que está fazendo, o que pensou ou está pensando, lute com Deus em oração, e Ele vai te honrar. Mas você precisa honrá-lo primeiro. Amados, o enganador, de enganador para Israel, aquele que lutou com Deus, ou seja, Deus mudou o nome de Jacó naquele momento de angústia. Ele lutou com Deus por sua bênção e Deus o abençoou. Mudou o seu nome de enganador, de trapaceiro, de mentiroso para Israel, aquele que lutou e perseverou com Deus. Esse lutar com Deus não é briga, ainda que a Bíblia narre daquele jeito, que ele ficou manco, mas não é uma briga literalmente com Deus. Ele lutou em espírito, em oração. Ele clamou pela presença do Espírito Santo e Deus o auxiliou. Deus interveio na situação, e Ele vai intervir na situação da tua casa, da tua família, do teu casamento, do teu comércio. Mas você precisa ser sincero. Ele precisa saber qual é o real motivo, a real intenção que tem no seu coração, qual é o seu objetivo, o que lhe trouxe aqui essa manhã. Como você é crente e se acha melhor do que o outro que não é? Por quê? Só porque talvez você tenha conhecimento do pecado dele, e o seu que está camuflado. Nós precisamos entender, se verdadeiramente fôssemos fiéis cristãos, fiéis adoradores, essa igreja estava mais bonita do que o que está, e estava mais repleta do que o que está. Essa que eu digo, quando eu falo essa, é a sua também, que tem outros aqui de outra igreja. Não espere que o outro faça, seja o primeiro, lidere a fila. Não chamando, fazendo, para que os outros vejam. O melhor sermão não é o pregado, é o vivido. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje. Muitos aqui já conhecem essa reflexão, mas eu quero que você esteja bem atento para essa reflexão. Depois os irmãos vão cantar para a gente encerrar. Existia um imperador, na verdade um jovem que ia ascender ao trono de imperador. E segundo o costume daquele país, o jovem só poderia se tornar imperador se ele se casasse. Teria que procurar uma donzela do seu reino para se tornar a imperatriz. E ele mandou anunciar em todas as suas províncias que tinha que se casar. E que as moças que tivessem interesse deveriam se apresentar ao palácio. Muitas foram, muitas. Mas existia uma moça, uma senhora que trabalhava como zeladora no palácio. Chegou em casa e contou para a filha. E a filha disse: mãe, eu vou me inscrever. Eu vou participar dessa seletiva, eu quero ser imperatriz. Minha filha, você é uma plebeia. Você é pobre, jamais. Você não tem sangue azul, jamais você vai conseguir. Tem nada não, mas eu vou participar. Deus sabe da minha intenção em ser imperatriz. E assim ela foi participar da seletiva. E diante do pátio, sentou o jovem ascendente de imperador para ser imperador. E começou a olhar várias moças. E mandou que entregasse a cada uma delas um vaso. E dentro do vaso tinha adubo e uma semente. E ele disse: todas vocês têm um vaso completamente igual e uma semente. De diversas flores, diversas espécies. Aqui trouxe esse vaso aqui, em uma data a qual irei estipular. E a flor que tiver mais bonita e mais viçosa, a dona desse jarro será a imperatriz, será a minha esposa.
Ambas foram para suas casas. E o tempo foi passando. Aquela jovem plebeia molhava aquela planta, aquela semente, e nada de nascer. Colocava no sol e não nascia. Tirava do sol e não nascia. Mãe, não nasceu. Minha filha, não é para você. Você é uma plebeia. Isso é para os nobres. Chegou o dia de se apresentar. E ela disse, mãe, eu vou. Não, filha, não vai. Você vai ser humilhada. Não nasceu a sua planta. Mas eu vou, só assim eu o vejo pela última vez. Mas eu vou. E assim ela fez e foi. E chegou no palácio, ela se escondeu, ficou só de canto, num pilar, com seu vaso na mão. E as demais moças estavam com seus vasos, cada uma com a flor mais bonita do que a outra. Lindas e viçosas. E o jovem queria ser imperador, sentado no trono, olha e percebe a jovem lá no canto. Disse, você, venha. Eu? Você mesmo, venha. E ela veio toda triste, sem saber o que fazer, com medo de ser ridicularizada diante de todos. O seu jarro não tinha nascido, a planta não tinha nascido. E ele disse, você vai ser imperatriz. Você será a minha esposa. Oh, majestade, a planta não nasceu, a semente não germinou. Mas é justamente isso. Todas receberam um jarro com uma semente de plástico dentro. Não tinha como nascer sementes nenhuma nesses jarros. E todas estão aqui com flores, uma mais linda do que a outra. Mas o seu não nasceu porque não tinha como nascer. Você foi a única sincera. E por sua sinceridade, você será minha esposa. O que tem a ver isso com a nossa história? Por que será que alguma coisa não está dando certo na sua vida? Por que será que seus planos não estão dando certo? Por que será que quando você consegue o dinheiro, antes de você contar, ele já acabou? Parece que o bolso está furado. Por que está acontecendo isso? Eu não sei, mas você sabe. Você precisa ser sincero e Deus vai te honrar. Que Deus abençoe a todos vocês.